isto é tudo no mesmo ano, estamos a falar de tudo no mesmo ano, 2016. Isto é em outubro de 2016, algum derrame de algumas toneladas de petróleo, não estamos a falar de um país por todo, estamos a falar de um país onde simplesmente circula petróleo por perto, e a administração do Porto de Sines diz que aquele derrame de algumas toneladas de petróleo não tem um impacto ambiental. Portanto, quando temos responsáveis que se permitem dizer barbaridades deste tipo, infelizmente é importante que a população esteja mais informada para que não seja possível continuar a dizer disparates desses. Além disso, nós furamos para procurar petróleo e gás, mas não temos garantias do que é que vai sair. Portanto, há muitas outras substâncias no subsolo, desde mercúrio, chumbo, arsénico, substâncias radioativas. As operações do dia-a-dia são tão ou mais graves que as chamadas e o terror das marés negras, e os atuais métodos de limpeza são uma brincadeira. Isto é, quando a indústria nos diz que os métodos de limpeza hoje são muito eficientes, o que ela diz é que ela consegue mais ou menos limpar a camada de cima, que é a que se vê. Porque assim que há um derrame de petróleo, o que começa a acontecer é desce ao longo da coluna d'água e, portanto, contamina toda a coluna d'água, contamina também o subsolo marinho e, obviamente, o que nós vemos mais é a contaminação superior, a contaminação à superfície d'água, e essa é aquela que se pode limpar porque é a única onde se pode operar em condições. Além disso, a exploração offshore também tem impacto em terra, portanto é preciso sempre construir infraestrutura, quer gasodutos, quer oleodutos, quer estradas para caminhões para poder extrair o produto. Existe ainda uma possibilidade, que como não está excluída dos contratos, significa que é possível, e porque ocorre em outros locais do planeta, essa é possível, que é fazer fracking em deep offshore. Portanto, aquela injeção de água a altíssima pressão com químicos no fundo do mar. Obviamente que todos os resíduos seriam despejados diretamente no mar, e se olharmos para o Golfo do México, aquele ali a preto foi onde foi o derrame do Deepwater Horizon. Todos os outros poços assinalados a vermelho são poços de fracking offshore. Portanto, todos os riscos são magnificados. Tanto o do fracking é magnificado pelo deep offshore e o deep offshore é magnificado pelo fracking. Isto como não está excluído dos contratos. Aliás, não há nada excluído dos contratos em Portugal. Não há nenhuma exclusão de fraturação hidráulica nos contratos. Significa que, infelizmente, depende da imaginação das concessionárias aquilo que elas determinarem ser seguro ou não fazer no falta muito? Podes chamar. Onde é que isto foi decidido? Naturalmente em Lisboa, como quase todas as grandes decisões do país. Estes são, não sei se conhecem, são os jardins da Fundação Carlos Gulbenkian. O Sr. Carlos Gulbenkian, caso não saibam, fez a sua fortuna a partir da exploração de petróleo no Médio Oriente. Na minha ingênua ideia, eu pensava que o que a Fundação hoje fazia era a gestão do que foi a grande fortuna do Sr. Carlos Gulbenkian, com investimentos variados, etc. Mas, principalmente, a Fundação Carlos Gulbenkian obtém a sua receita a partir da exploração de petróleo e gás, e é proprietária em 100% da Partex Oil and Gas, que é dona de concessões quer no mar do Algarve, quer no mar de Peniche. O ano passado começaram a anunciar-se os primeiros furos de prospecção. Em outubro haveria um furo 40 km ao largo de Faro, mas antes disso haveria um furo na costa alentejana no verão do ano passado. Depois acabou por se perceber que era em Algesur e foi marcado para o dia 1 de julho. As movimentações que ocorreram no Algarve durante pelo menos os últimos 4 anos, com mais incidência nos últimos 2 anos, fizeram com que houvesse uma pressão tão grande sobre todos os autarcas do Algarve que eles acabaram por se posicionar todos em conjunto contra a exploração de petróleo e de gás, tanto em terra como no mar, tanto por métodos convencionais como por deep offshore.
Quando foi aberta uma consulta pública para a entrega de uma licença para se poder iniciar este furo, houve 42 mil contribuições, houve 42 mil pessoas que se pronunciaram contra a exploração de petróleo e gás no dia 1 de julho, esse furo em Algesur, e houve 4 pessoas que se pronunciaram a favor. A consequência não só destes números, mas naturalmente da pressão e da pressão dos autarcas, foi que o furo foi adiado. Este é um dos autarcas que é responsável por isto. Quem trabalha no Algarve tem mais coisas para dizer sobre, naturalmente, a evolução que ocorreu por causa de tanta pressão social que existiu para cancelar os contratos. O que de facto se verificou foi a suspensão da pesquisa de petróleo na bacia do Alentejo e, alguns dias mais tarde, a suspensão também em frente a Faro. Quer na Ásia, quer na América do Sul, mas foi o segundo ano mais quente na Europa e em África, foi o quinto ano mais quente na América do Norte e o sexto ano mais quente na Oceania. Ora, Portugal, além do resto, localiza-se num hotspot de alterações climáticas, o que significa que um aumento de 2 graus no nível global significaria, isto é sempre bastante teórico, mas amplificaria aqui os seus efeitos, portanto, o aumento aqui seria superior, seria de 3 graus. E um aumento de 5, 6 graus significaria aqui um aumento de 8, 9 graus. O que a professora Júlia fez uma referência muito simpática. Isto significaria que haveria muito pouca capacidade de aguentar vida humana organizada e civilizada num território com essas condições. Seria um nível de desertificação, de pobreza e de miséria bastante elevado, a capacidade de regulação climática seria bastante pequena e, portanto, o que nós vemos em muitos países, por exemplo no Médio Oriente, como por exemplo a Síria, um nível de degradação climática gigantesco que levou a 5 anos consecutivos de seca que precederam uma guerra civil selvagem, que também tem que ver com, obviamente, outros fatores. A verdade é que as alterações climáticas vão potenciar todas as injustiças e agravar todas as fragilidades que as populações humanas hoje têm. E 2016, infelizmente, bateu o recorde de 2015 e foi mais quente ano desde que há registros. Os responsáveis pela questão das alterações climáticas é bastante claro, empresas públicas, empresas privadas, responsáveis pelo modelo energético que se impôs e que é um modelo energético feito à base de combustíveis fósseis, que quando foram descobertos eram na verdade geniais, porque é uma pilha ambulante, pode andar para um sítio e para o outro, e a energia concentrada, a energia solar principalmente, porque são de facto as florestas e os micro-organismos fotossintéticos do passado que nós estamos a consumir hoje, estamos a queimar a história da vida na Terra, fomos tirá-la debaixo do solo onde ela estava armazenada e estamos de facto a pô-la de novo na atmosfera. Em 2015 atingiu-se o Acordo de Paris, cujo objetivo era de facto manter a temperatura abaixo de 2 graus Celsius. Para isso ocorrer havia uma espécie de orçamento que ficou bastante claro, que é 80% de todas as reservas conhecidas de combustíveis fósseis devem ser mantidas por utilizar se nós de facto pretendemos que a temperatura do planeta até 2100 fique abaixo dos 2 graus Celsius. Isso obviamente não faz nenhum sentido com a procura de novas reservas, como está a ocorrer em Portugal. O Jorge Moreira da Silva era o antigo Ministro do Ambiente e responsável pelas últimas soluções, estas dadas em 2015, há alguns dias, umas dadas 20 dias antes das eleições, as outras dadas 15 dias antes das eleições e as últimas dadas 5 dias antes das eleições. Ele era uma pessoa que se gabava de estar muito preocupada com a questão das alterações climáticas e nas pessoas que trabalham no ramo foi uma surpresa até para essas pessoas ele ter tomado esta atitude. Ele que sempre teve esta relação dúbia com o crescimento verde, etc. Mas ele alimenta uma ideia que infelizmente faz caminho, principalmente naqueles que reconhecem que há alterações climáticas, mas que querem continuar a fazer muito dinheiro com combustíveis fósseis e que, portanto, procuram fórmulas de harmonizar coisas inarmonizáveis. E a ideia, por exemplo, de explorar combustíveis fósseis com energia solar. Uma plataforma petrolífera que possa ser alimentada a energia solar.
No dia 1 de julho, que foi o dia que estava marcado para o furo em Algesur, que felizmente nunca ocorreu, o coletivo a que eu pertenço, o Primácio, fez uma ação na Galp Energia para assinalar também esse evento, e fomos recebidos, curiosamente, por um porta-voz que disse que eles compreendem a questão das alterações climáticas, estão muito preocupados com ela, mas que para poderem investir em energias renováveis têm de continuar a investir em energias fósseis para poder ter capital para investir em energias renováveis. Temos, portanto, um loop infinito que, obviamente, se autojustifica e que permite que nunca se faça, de facto, uma transição que é tão urgente. Além disso, todos estes contratos têm uma ausência total de avaliação de impacto ambiental. Até hoje, não se conhece publicamente nenhuma avaliação de impacto ambiental feita a estas 15 concessões. Não houve auscultação a nenhuma das populações afetadas, e estamos a falar de pelo menos 3 dezenas de concelhos de todo o país, portanto todo o litoral e bastantes zonas do interior, e obviamente sempre com a ideia de que vamos ficar todos ricos se descobrirmos petróleo e gás, porque todos os países que têm petróleo e gás, como a Nigéria, são países obviamente muito ricos, a população tem um nível de vida elevadíssimo, cheio de qualidade, segurança energética. Se virmos os próprios contratos, eles começam a contar-nos uma história bastante diferente. As rendas de todas as concessões no mar são de 575 mil euros por mês por 33 mil km². Estes números, para mim, a primeira vez que eu os li, eles não me diziam nada. Portanto, eu fui compará-los com coisas que eu conseguisse perceber. 33 mil km² é a área da Bélgica. O Alexandre Mexia ganha 800 mil euros por mês, se não contarmos com participações em lucros, prémios, etc. Portanto, o seu salário fixo são 800 mil euros por mês. O que significa que o Alexandre Mexia, António Mexia, presidente da EDP, pode todos os meses alugar uma área do mar do tamanho da Bélgica e ainda lhe sobra 225 mil euros para a mercearia. Quando vamos para a terra, a coisa ainda fica mais gira. São 42,5 mil euros por mês por 4.826 km². Uma vez mais, estes números dizem relativamente pouco. Mas 4.826 km² é mais ou menos a área do Algarve inteiro. O Manuel Luís Rocha, em 2012, fez um contrato com a TVI e passou a ganhar 45 mil euros por mês. Significa que todos os meses o Manuel Luís Rocha podia alugar uma área do tamanho do Algarve e ainda lhe sobrava 2.500 euros por mês para o pão e para a fruta. Mas há uma grande novidade, é que houve uma renegociação do contrato e agora o Manuel Luís Rocha já ganha mais. Em termos de contrapartidas, se de facto houvesse exploração de combustíveis fósseis, contrapartidas para o Estado, seria entre 0,1% e 12%. Os contratos são muito variáveis ao longo do país.